E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Galera, quem daqui está nos grupos de WhatsApp e Telegram? Olha só, vou dar um recado para vocês. Eu vou deixar apenas um grupo de WhatsApp, tá? E eu vou passar o link nos grupos para que vocês entrem no grupo certo de WhatsApp, tá bom? Porque tem muitos grupos aí, quando o WhatsApp limitava, a gente fazia muitos grupos e acabou ficando meio bagunçado. Então eu vou deixar um grupo apenas e vou passar o link para vocês entrarem nesse grupo, tá bom? Daí eu vou mandar lá nos outros grupos de WhatsApp, tá? E o Telegram também, vou mandar o link do WhatsApp, daí quem quiser entra no grupo oficial e depois eu vou excluir os outros grupos, tá bom? Galera, dito isso aí, é o seguinte, na minha bio tem o link para o meu curso Fotografia Básica com Certificado, tá bom? Quem não fez o curso ainda, entra aí na minha bio e clica no link para se inscrever no curso. É gratuito, são 5 aulas de meia hora cada aula e vai deixar você afiado, dominando velocidade, abertura, ISO, foco e fotometria, tá bom, galera? Não percam aí que é um curso muito, muito bom, beleza? Dito isso também, né, vamos lá no meu canal do YouTube, vamos me seguir no YouTube, se inscrevam lá no meu canal e ativem o sininho de notificações e marquem todas, porque senão o YouTube não avisa, às vezes mesmo marcando todas o YouTube não avisa, né? Mas vamos lá se inscrever no meu canal, que lá tem muito conteúdo técnico, tá? No mais, gente, eu não estou vendo o like aí, vamos dar o like nessa live aí pra mim, para me deixar aí mais animado, sempre trazendo mais conteúdo para vocês. Bota o like aí e o 100%, tá bom? Quem não me segue ainda, né, começa aí a me seguir, faz aí uma maratona aqui no meu perfil. E também estou lá na outra rede que não pode falar, né? Dizem que não pode falar o nome aqui, mas também estou lá na outra rede, tá? Então, me sigam aí, no geral. Beleza, galera? E vamos falar aí do nosso tema de hoje. Olha só, esses dias eu estava fazendo uma live aqui mesmo no Insta. E aí, no final da live, né, quando eu bato aquele papo com vocês, um seguidor pediu para mim, né, falar sobre o Adobe RGB e o sRGB, os perfis de cores que tem na câmera, né? Mas, como é um assunto mais complexo, eu falei para ele, olha, não dá para mim te explicar agora, mas eu vou fazer uma live para falar apenas sobre isso, né? Porque precisa de mais tempo. E estamos aqui para falar sobre isso. Está acontecendo essa live que eu prometi para esse seguidor, que eu não lembro quem é, tá? Se você tiver aí, me desculpa por não lembrar, mas está aí a live especial aí para você, né? Exclusiva para você e para todos também aí que me seguem, tá bom? Então nós vamos falar hoje sobre Adobe RGB e sRGB, os dois perfis de cores que existem na câmera. Olha só, vou ligar aqui a minha 50D antigona, vou entrar aqui no menu e olha só, gente, espaço de cor, também conhecido como perfil de cor, né? Intervalo de cores, tá? Olha só, essa câmera está com o sRGB. Se eu pressionar aqui, eu posso mudar para Adobe RGB ou deixar em sRGB. E que diferença isso faz na minha fotografia? Faz muita diferença, tá bom, galera? Faz muita diferença mesmo. E olha só, eu fiz uma enquete, tá? No meu story hoje para promover essa live, e eu fiz uma enquete perguntando, né? Qual perfil você usa? Adobe RGB ou sRGB? E, gente, as respostas me deixaram preocupado, tá? Muita gente está usando sem saber o porquê. Está usando, talvez, né, eu acredito, que o modo errado. Porque tem um modo certo e um modo errado, dependendo do que você fotografa, tá bom? E as respostas que eu tive lá na enquete foram, de certa forma, preocupantes, tá bom? Porque se você usa o modo, né, que não está de acordo com o resultado que você busca, né,
você vai ter problema aí, tá? Vai ter distorção de cor, vai ter, enfim, uma série de problemas aí, tá? Então, olha só, existem outros perfis de cores, tá? Mas esses outros perfis de cores, eles são aplicados aos softwares, ao Light, como ao Photoshop, ao CorelDRAW, uma infinidade aí, ao GIMP, né, ao Darktable, mas aqui na câmera só existe dois perfis, que é o Adobe RGB e o sRGB, e são esses dois que nós vamos abordar aí hoje, tá? Olha só, pessoal, como sempre, tá? Minha colinha tá aqui na minha lateral, no meu monitor, tá bom? E eu vou lendo e nós vamos comentando, eu vou lendo os tópicos e aí eu vou explicando para vocês aí, tá bom? Todos os pormenores de cada perfil, tá? Então, olha só, nos primórdios da era da informação, ou seja, no surgimento dos primeiros computadores pessoais, impressoras e scanners, não existiam padrões de cores, tá? E por vezes as cores criadas em uma determinada fonte de criação acabava sendo reproduzida de forma errada em uma outra fonte de reprodução. E devido a isso foram criados alguns espaços ou padrões de cores para corrigir esse eventual desvio entre fontes de criação, tá? E fontes de reprodução destas imagens. Então, olha só, pessoal, lá no começo da era da informação, lá no começo dos computadores, né? Final dos anos 80, anos 90, ali no começo já, né? Com mais força, não existia um padrão de cores. Então, muitas vezes, você via uma cor na tela de um computador com Windows, por exemplo, e quando você jogava na impressora, né, a impressora interpretava aquela cor fora do padrão que você viu na tela. E aí o verde saía mais escuro, mais claro, o azul saía com um tom mais forte, com um tom mais fraco. Não existia um padrão. Aí cada fabricante fazia do seu jeito. Cada desenvolvedor de software fazia do seu jeito, né? Então, muitas vezes, o que você via no monitor, né? Por exemplo, você via no monitor LG, você olhava no monitor Philco, estava diferente, porque não existia um padrão. Você mandava imprimir, a cor saía diferente, porque não existia um padrão, tá? A criação do espaço de cor, o sRGB, foi uma iniciativa da Microsoft em conjunto com a HP para padronizar cores, desde o software até a impressão, passando pelos monitores e outras fontes de imagem, como scanners e etc. Então, olha só, não existia bagunça lá, né, generalizada. Cada fabricante botava lá o seu padrão de cor, porque o padrão ele é um código, né? A cor ela é um código. Então vamos supor que, vamos imaginar que o verde seja 120, tá? Só que quando esse 120 era interpretado por um outro desenvolvedor de software ou de equipamento ou de impressora, ele podia não interpretar aquele mesmo tom. O 120 para ele poderia ser um tom mais claro ou mais escuro. E aí, a Microsoft, em conjunto com a HP, que era grande nas impressoras daquela época, falou, não, vamos fazer um padrão? Vamos padronizar? Ó, 120 tô dando um número hipotético, tá? Para vocês entenderem. Ó, vamos padronizar. 120 vai ser o verde, esse verde aqui. Beleza? Beleza. Então eu vou colocar isso aqui em todos os softwares da Microsoft e você vai colocar esse mesmo padrão nas suas impressoras. Aí quando eu mandar imprimir um verde, vai sair o verde que eu tô vendo na tela, vai sair lá na impressão. Beleza? Vamos fazer assim? Vamos fazer assim. Combinaram a Microsoft e a HP. E aí surgiu, né, o primeiro padrão de cor, chamado sRGB. Tá bom? RGB vem das cores, né? Red, Blue e Green. E o sRGB é o padrão aí adotado tanto pela Microsoft quanto pela HP. E depois esse padrão foi seguido por todas as outras empresas na época, que fabricavam monitor, que fabricavam scanner, o scanner muitas vezes escaneava de uma cor e aparecia de outra na tela. Então eles padronizaram todo esse
esse espaço de cor, tá bom? Cerca de um ano após a criação do sRGB, deste padrão, né, a Adobe, né, que na época estava aí começando nos softwares, também criou o seu espaço de cor, chamado Adobe RGB. Então, olha só, pessoal, tinha o sRGB, criado pela Microsoft e HP, e a Adobe chegou e criou um outro padrão de cor. Por que que a Adobe fez isso? Porque a gama de cores, por exemplo, vamos imaginar, ó, eu deixei uma régua aqui, não sei se vai dar para explicar. Vamos imaginar que o olho humano enxerga daqui até aqui de cores, tá? 30 graus, vamos imaginar. O sRGB, ele pegou uma parte dessa escala de cores, ele enxergava uma parte. Só que essa parte era pequena para algumas impressoras, para impressões industriais. Aí a Adobe foi lá e criou o Adobe RGB, que pegava uma gama maior de cores. Então as cores contidas no Adobe RGB, elas são maiores, né? Tem mais cores dentro do Adobe RGB do que do sRGB. Por que que a Adobe criou esse Adobe RGB? Porque as gráficas, as impressões industriais, né? As gráficas que faziam grandes impressões, que trabalhavam com offset e tal, elas usavam um padrão chamado CMYK, CMYK. E esse padrão, o sistema sRGB ficou muito aquém desse padrão. As cores que você olhava, por exemplo, você tirava uma foto, né? sRGB, no monitor estava belezinha, você mandava para a impressora, estava belezinha. Só que se você mandasse para uma gráfica onde trabalhava com CMYK, não dava certo, distorcia as cores. Por quê? Porque o espectro da cor era menor. Aí a Adobe foi lá e criou um espectro maior de cores, um intervalo maior para se aproximar do CMYK, do CMYK, que usava aí nas impressões profissionais. E aí pronto, nós temos aí dois padrões de cores. Nós temos o padrão sRGB e Adobe RGB. Então, o sRGB enxerga um espectro de cor e o Adobe RGB enxerga um espectro de cor um pouco maior, com mais cores, né? Para igualar as impressões aí de gráficas e tudo mais, tá? E aí, você vai me falar assim, então, Roberto, é melhor eu fotografar em Adobe RGB, porque eu tenho mais cores, né? E de fato, esse pensamento não está errado, tá, pessoal? Só que existe um porém aí. As mídias de reprodução, a grande maioria não reproduz Adobe RGB. Monitores, televisores, aparelhos celulares, impressoras e até mesmo mini labs, os mini laboratórios que faz revelação de foto, que faz álbum, fotolivro, fotobook, não trabalha com Adobe RGB. Todos trabalham com sRGB. Se você colocar Adobe RGB na sua câmera e fotografar e mandar para alguém que faça, mandar para um mini lab que vai imprimir em sRGB, aquela impressora vai interpretar errado as cores que você salvou lá em Adobe RGB, porque não bate. E aí aquela impressão não vai ficar com as mesmas cores que você viu no monitor. Vai distorcer aquelas cores. Da mesma forma, os aparelhos celulares, as televisões e tudo mais. Vamos imaginar que você tenha um monitor que interprete o Adobe RGB e você você fotografou em Adobe RGB, editou, salvou em Adobe RGB e mandou para o seu cliente que vai ver no celular. Vai sair tudo distorcido as cores. Não vai ser as mesmas cores que você viu no seu monitor. Tá? Por quê? Porque o espectro de cor é diferente.
não pega na mesma escala. Por exemplo, o que é verde não vai pegar o mesmo verde dentro da escala do sRGB e do Adobe RGB. Tá legal? Até aqui, entendidos, né, gente? Beleza? Gente, eu não sei se eu perguntei, mas escrevam para mim aí em qual perfil de cor vocês fotografam. Adobe RGB ou sRGB. Tá bom? Então, olha só. Quando eu devo usar o sRGB? Quando as suas fotografias forem reproduzidas em monitores, tablets, celulares, televisores e quando forem impressas em mini labs. Tá? Os mini labs, como eu falei, são as lojas de impressão que faz álbum, photobook, pôster e tudo mais. Então você vai fotografar em sRGB quando você usa a sua câmera, quando você fotografa para a grande maioria, tá, das finalidades aí, né, de um fotógrafo de evento, um fotógrafo de ensaio, tá, um fotógrafo de social, balada, qualquer coisa que você fotografa assim, que é do dia a dia, você vai usar sRGB, tá bom? sRGB. Não fotografe no Adobe RGB, porque você vai ter problema de distorção de cores, principalmente quando você visualiza em monitores que não tem o padrão, ou quando você manda para o Minilab ou manda para celulares. Então, se você é um fotógrafo de casamento, fotógrafo de ensaio, tá? Fotógrafo social, né? Faz feiras, faz shows, sRGB, não adianta fotografar em Adobe RGB, tá bom? E pelo contrário, vai até atrapalhar a sua fotografia, vai bagunçar as cores. E quando então eu fotografo, né, no Adobe RGB? Quando eu vou usar então, Roberto, o Adobe RGB? Você vai usar o Adobe RGB, no geral, quando você precisar fazer uma impressão em gráficas que trabalham com o padrão CMYK, porque o Adobe RGB vai se aproximar muito do padrão CMYK. Mas isso, gente, nós estamos falando de gráficas, né, que tem equipamentos offset, que muitas vezes faz, sei lá, impressão em aquelas impressora de boca gigante que faz banner, essas coisas assim, coisas profissionais que não trabalham com o sRGB. Do contrário, se você não fotografa para essa finalidade, usar Adobe RGB vai acabar dando problema nas cores da sua fotografia, porque as fontes que você manda não interpretam Adobe RGB, tá bom? Então usem sRGB, tá bom? Vamos lá. Agora tem uma questão interessante aqui, né? Como o Adobe RGB ele tem um espectro maior de cores, existe aí um segmento que tenta usar o Adobe RGB. E qual é esse segmento? É o segmento de impressão Fine Art. Gente, tem um segmento de impressão que trabalha com tintas especiais, que trabalham com papéis de impressão especiais, né? Tintas minerais, com origem mineral, enfim, uma série de diferenciais para tentar conseguir uma maior qualidade na impressão, né? E muita gente acha que se trabalhar com o Adobe RGB vai ser mais interessante para esse tipo de impressão, né? Eu quero trabalhar com Fine Art, então eu vou fazer tudo em Adobe RGB porque tem mais cores e na hora da impressão Fine Art vai ficar mais bonito. Só que antes de fazer a sua edição no Fine Art, no Adobe RGB, né, e salvar em Adobe RGB e tudo mais, você precisa entrar em contato com quem vai fazer a impressão da sua fotografia, tá? E perguntar se lá naquele local ele trabalha, né, a impressora dele trabalha com o Adobe RGB. Porque se a impressora não trabalhar com o Adobe RGB,
onde você vai fazer a revelação. Se aquele laboratório não trabalhar com Adobe RGB, não vai adiantar você fazer tudo em Adobe RGB, mesmo para o Fine Art, tá? Não vai dar certo. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês, gente. A maioria não trabalha. Eu pesquisei muitas impressoras de Fine Art e todas trabalham com sRGB. Mas você precisa entrar em contato com quem faz a impressão e perguntar, olha, você trabalha com Adobe RGB ou sRGB? Se a pessoa falar assim, sRGB, pode fazer tudo em sRGB aí, porque senão as cores vão ficar distorcidas na impressão. Tá bom? Então não adianta, gente. Não adianta deixar em Adobe RGB sua câmera se as mídias de reprodução não conseguem pegar a gama do Adobe RGB. E a grande maioria não pega. E outro detalhe, se você for trabalhar com Adobe RGB, o seu monitor precisa ser Adobe RGB. Não é qualquer monitor que interpreta. Eu tenho dois aqui, ó. Tem um de 27 polegadas e um de 22 polegadas aqui. Nenhum deles é Adobe RGB, são sRGB. Então não adianta eu querer editar uma foto aqui com sRGB, com Adobe RGB, né, desculpa, que a cor que eu vou estar vendo aqui está errada. Não é a cor interpretada na real aí pelo Adobe RGB, tá bom? Então, gente, o Adobe RGB, ele é muito específico, tá? É muito específico mesmo, tá? Então, para resumir aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então, olha só, para resumir, né, esse assunto aqui, né, tem mais um pouquinho para falar, mas eu quero dar uma resumida até aqui. Então é o seguinte, Adobe RGB somente se você for fotografar para uma finalidade muito específica, tá? Onde a pessoa que vai trabalhar com a sua fotografia precise de CMYK, deste padrão, ou do padrão Adobe RGB, como por exemplo, grandes gráficas, né, grandes impressões, assim, indústria, trabalham com esses padrões. Caso não, é sRGB. Bota sRGB aí na sua câmera, tá? E manda bala. Porque você não vai conseguir ver a olho nu perda de qualidade, diferença de cores, perda de cores, não dá para ver a olho nu, tá? Somente na indústria que se percebe essa diferença. Na indústria, muitas vezes, a mistura de tinta precisa de um espaço um pouco maior e aí tem esse espaço disponível, tá? Mas no nosso uso, né, no uso doméstico da coisa, é o sRGB, e se você tentar usar o Adobe, você pode ter problema, tá bom? Agora tem o seguinte, pessoal, e quem fotografa em RAW passa por isso, né? Todas as configurações que nós fazemos na câmera, é preciso, né, pensar em duas situações, o JPEG e o RAW. E será que o RAW influi porque muita coisa, como as configurações de nitidez, contraste, cores, balanço de branco, tudo isso é apagado no RAW, né? O RAW ignora todas essas questões são só para o JPEG. E será que o espaço de cor o RAW ignora também? O que vocês acham? Escrevam aí para mim. O RAW ignora o espaço de cor ou ele absorve o espaço de cor? Vou tirar meu óculos aqui. Olha lá, o Beto Foto fez essa pergunta. Olha, e quando fotografar em RAW, qual usar? Essa que é a resposta que eu vou dar agora, Beto. Então, gente, olha só. O RAW, ele não usa espaço de cor. Olha só, quando a gente fala em RAW, galera, existe muita especulação. Por quê? Porque os fabricantes de câmera, Canon, Nikon, Sony, Sigma, Pentax, eles não liberam informações, né? O JPEG é um arquivo aberto, todo mundo sabe, né? Programadores, tudo sabe de tudo que tem no JPEG, mas o RAW não. O RAW não tem muitas informações. Então, muito do que a gente sabe sobre o RAW
é especulação, tá? Então, olha só. Segundo o que eu já estudei, o que eu já pesquisei, o RAW não absorve perfil de cor. Por quê? Porque o RAW não tem cor. O RAW ele tem informação de cor. O RAW é como se fosse um monte de códigos numéricos. Quando você abre um arquivo RAW no Lightroom, aquilo que você está vendo não é o RAW. É um JPEG que está incorporado ao RAW, mas o RAW não é visível. O RAW é um código. É como se você abrisse ele no bloco de notas e aquele monte de códigos na sua frente. Aquilo é um RAW. O RAW são códigos. Códigos de cores. Que você vai, na hora de exportar, definir se você vai usar o Adobe RGB ou o sRGB ou outros espaços, né, outros padrões de cores, tá? Existe uma corrente que diz que o RAW usa o padrão Profoto. Olha só, gente, a Kodak em 2003, ela ainda estava naquele lance do filme e tal, né? E ela tinha um filme muito bom, que eu não vou me lembrar o nome agora, tá? Era, acho que Chroma alguma coisa, que reproduzia muitas cores. E ela queria fazer um padrão de cores parecido com o do Chroma. E ela criou o Kodak Profoto. E esse Profoto, ele é maior até mesmo do que os seus olhos podem ver. Vamos imaginar que você enxerga aqui e aqui de cores, tudo isso. O Profoto ele vai um pouco além. Ah, que isso é uma coisa meio surreal, né? Ele sai para fora da escala de cores, tá? De tão grande que ele é. Mas não tem o que interpreta o Profoto. Ficou uma coisa meio sem... na fotografia, né? Pode ser que na indústria tenha, nas gráficas tenha, mas na fotografia não houve uma interpretação para esse Profoto. E existe uma corrente que diz que o RAW usa Profoto. Como eu disse, especulação. Por quê? Porque o Profoto abrange muitas cores. E na verdade eu particularmente não acredito nessa hipótese. Por quê? Porque o RAW não é um arquivo de cores, não contém cores, contém apenas informações de cores. Códigos e não cores em si. Quando você visualiza um arquivo RAW, quando você tira uma foto em RAW e olha aqui na sua câmera, você está vendo um JPEG que está incorporado, que foi gerado a partir daquele RAW, né? Uma miniatura. Quando você olha no Lightroom, você vê aquilo que você está vendo, apesar de grande, ele é uma miniatura do JPEG, né? Que está ali no espaço do seu monitor. Mas o RAW é invisível. Por quê? Porque ele não tem informação de cor, ele não tem cor, ele tem a informação de cor, ele não tem o contraste, ele tem a informação, o código, né? E aí, trabalhando nesse código, você vai tratando aquela imagem e depois você exporta. E aí, na exportação, você dá a saída em sRGB ou em Adobe RGB, tá bom? Deixa eu dar uma... Galera, vocês conseguiram entender aí a diferença entre o Adobe RGB e o sRGB? Eu fui claro ou alguém ainda está com dúvida aí? Tá? Se alguém estiver, pergunta aí, tá bom? Agora nós vamos entrar aí na sessão de perguntas e respostas e eu vou responder as perguntas de vocês, tá? Eu vou dar uma olhada na minha lateral aqui, porque eu deixei o Instagram aberto no meu monitor aqui, porque é ruim de ficar rolando a tela aqui, tá bom? Galera, dá o like pra mim aí, coraçãozinho e 100%. Boa noite, tudo ok? Boa noite, beleza, beleza? Boa noite, Xará, Beto, boa noite, meu amigo. Boa noite, vamos lá. Boa noite, Roberto, todo mundo dando boa noite. Ninguém tem dúvida hoje? Perdi um trabalho por causa disso, não sabia na época, pesquisei muito isso. Adriano, fotografia. Como assim, Adriano, você perdeu? Conta aí pra mim. Qual que foi a parada? Na época, não observava muito esses detalhes e fui fotografar numa escola, retrato para quadro. Aí na hora de revelar as cores, ficaram todas bagunçadas. Pois é, cara. Você deve ter deixado no Adobe RGB, né? E aí na hora de imprimir bagunçou as cores. Tem que tomar muito cuidado, gente, com o Adobe RGB.
Nossa, teve que devolver dinheiro, cara. Putz, aí é fight, hein? Aí é fight. Mário Lopes, fotos. Descobri você recentemente e adorei as explicações. Cara, muito obrigado. Eu fico lisonjeado e feliz também de ter mais um seguidor. Você me segue lá no YouTube também, Mário? Ah, tem muito conteúdo, hein? Show de bola mesmo. Eu comecei a usar o Adobe RGB por causa de um amigo. Mas por que, Beto? O que o seu amigo falou para você usar o Adobe RGB? Qual é o motivo de você usar? Ele usava também, ele falou que era melhor. Romão, LC Fotografias. Com uma das minhas câmeras, fiz um trabalho para gráfica. Na semana seguinte, fiz um casamento, deu ruim. Ficou uma em RGB, em Adobe RGB, eu acredito, e a outra em sRGB. Cara, que situação. Eu entendi o que você quis dizer. Você fez um trabalho para uma gráfica, ela pediu as fotos em Adobe RGB, porque trabalha com CMYK, com certeza, e aí você esqueceu de voltar à configuração e foi fazer um casamento com uma câmera em Adobe RGB e a outra em sRGB, cara. Aí complica, né? Você fotografou em JPEG? Putz, aí complica mesmo, porque dá muita diferença, E o pior é que assim, o sRGB, você está vendo no monitor, é cor real. Se você mandar, né, edita lá, faz as lâminas do álbum, tudo, manda fazer o álbum, a foto que você viu em sRGB vai estar belezinha. A que você viu em Adobe RGB vai estar diferente lá no álbum. Né? Muitas vezes a noiva viu a prova e a hora que ela vai ver o álbum tá com cor diferente. Putz, que pepino, hein? Porque fiz umas fotos para ele e ele me pediu para usar e acabei usando, mas como fotografa em RAW, nunca tive problema. Se você fotografa em RAW, gente, quem fotografa em RAW não vai dar problema, tá? Porque você vai colocar, como eu já expliquei, né? O perfil vai ser na saída. Mas se você fotografa em JPEG, tem que ficar de olho. JPEG você tem que ficar de olho em tudo, né, gente? Você tem que ficar de olho no balanço de branco, no perfil de cor, contraste, nitidez, tem que ficar bem de olho. Se sai tudo belezinha, tranquilo. Mas se sai alguma coisa errada e no monitor da câmera você não vê, que nem no caso, né, que aconteceu aí com ele no casamento, no monitor da câmera você não vai ver. E aí você só vai ver isso depois quando for imprimir. Putz, aí a barba cresce. Pessoal, quem está nos grupos aí de WhatsApp e Telegram? Vocês pegaram o meu recadinho aí no começo da live? Eu vou mandar um link para vocês, tá bom? De um grupo só de WhatsApp que vai ficar. O resto eu vou excluir todos, tá? Mas eu vou mandar aí amanhã para vocês o link, tá bom? Para vocês entrarem aí no grupo de WhatsApp, tá? Tem uma Canon T5 com lente do kit. Para dar um up, troco de lente ou de câmera. Lente, você não tem a cinquentinha ainda? Cara, vai na cinquentinha. Essa é a primeira lente que eu falo pra galera comprar, tá bom? Quem não tem a cinquentinha, quem só tem a lente do kit, 50mm. E tenta comprar da Canon, tá? Tem a opção da Yongnuo, mas é aquele negócio, tem gente que fala bem, tem gente que fala mal, eu particularmente não gosto, tá? E a da Canon é muito boa mesmo, a STM, tá bom? Então vai, 50mm, f1.8 STM da Canon, compra essa lente, tá? É a próxima que você tem aí que comprar. Se você estiver um pouco mais folgado de grana, vai na 85 f1.8, tá bom? Que também é uma excelente lente, tá? E também tem um preço legal, tá bom? Ela é mais cara que a 50, mas também tem mais qualidade. Mas a 50 já é uma excelente lente para você, tá bom? Cinquentinha, famosa cinquentinha. 50mm f1.8. E para fazer showzinho, uma 24 é legal? Depende, cara. Show vai depender. Uma 24mm para você fazer um show, você vai estar em cima do palco. Porque de longe você só vai pegar a foto aberta, né? Você não vai conseguir fechar em ninguém no show. Então, para fazer show, eu não indico lente fixa, tá? A menos que você esteja num local que você possa se movimentar, desce do palco, vai para lá, vai para cá, sobe no palco, aí tudo bem.
Mas se não, eu não recomendo lente fixa não. E olha que eu sou o cara das fixas, tá? Para fazer show aí, cara, se você estiver longe, uma 70-200, e se você estiver mais ou menos perto ali, primeira fila, segunda fila, terceira, talvez uma 1770 aí, tá bom? Da Sigma, F284. Agora, fixa é aquele negócio, né? Vamos imaginar que você não tá num local que você não pode se movimentar, para não entrar na frente das pessoas, para não atrapalhar o show e tal. Cara, você só vai tirar um tipo de foto, se você tiver uma fixa, né? Sem se movimentar, é só um enquadramento que você vai fazer. Pode mudar o enquadramento, mas vai ficar a mesma distância. Então eu não aconselho você usar aí 24, a menos que você possa se movimentar, tá? Mas tipo assim, você vai fazer sei lá, um evento de uma escola, por exemplo, num teatro, né? Ou um evento qualquer em um teatro. Você não pode ficar passando na frente dos outros, você não pode subir no palco, né? Eu já fotografei muito. Você fica em pontos estratégicos, sem se mover. Você pode mover um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas não pode entrar na frente das pessoas. Aí você tem que ter uma zoom mesmo, cara. Eu não gosto de lente zoom, mas nessa situação é o que eu recomendo. Tá bom? Resumindo a aula. Câmera sRGB. Exportar no LR, IPS, JPEG, sRGB. Resumiu perfeitamente. É isso aí mesmo. Câmera sRGB, né, no caso de você fotografar em JPEG. E sempre que exportar no Lightroom ou no Photoshop, JPEG sRGB. Exato. Tá bom? No Lightroom, olha só, viu, Anne? Se você, por exemplo, vai fazer um ensaio, está fazendo uma edição mais elaborada e tal, uma edição bem bacana, e você fez uma prévia edição no Lightroom e vai jogar para o... Espera aí o alarme aqui, galera. O alarme avisando que eu tenho que buscar minha filha. Se você editou no Lightroom e ainda vai passar essa foto pelo Photoshop, aí você pode exportar em PSD. Por quê? Porque o PSD é o arquivo nativo do Photoshop. E o Lightroom exporta em PSD, porque o Lightroom também ele é da Adobe, tá? Então, se você for usar no Photoshop, tá? E daí no Photoshop você salva o JPEG. Entendeu? Mas por quê? Porque você vai fazer uma edição em 2 etapas. Então, do Lightroom para o Photoshop, manda em PSD que não perde nada de qualidade. E aí depois lá você sai no JPEG. Mas só nessa situação. Tá bom? Se for para qualquer outra situação, é JPEG e JPEG. Beleza? Eu ia comprar a 24, ainda bem que não comprei. Se for para fotografar show, onde você não pode se mover, não vai de 24 não, que você só vai fazer foto aberta, né? Ainda mais se você estiver um pouquinho afastado do palco. Ó, faz um teste. Você tem a 1855, certo? Gira ela aqui, ó, tá vendo? Aqui ela tem a marcação de focal aqui, ó. Tá vendo? Ela tem 24 aqui. Tá? Gira ela e deixa o 24 em cima aqui da marcação. Aí você não mexe mais na lente. Pega uma fita adesiva e cola aqui onde gira o zoom, ó, passa a fita aqui, ó, aqui assim. Botou em 24 aqui, pega uma fita isolante, cola aqui, ó, o anel de zoom para você não virar ele mais, não colar para quê? Para você não resistir à tentação. Está travado em 24. Vai lá no palco e faz o teste para você ver. O que você consegue com 24mm sem girar o zoom? Você vai olhar aqui, você vai estar com um ângulo, você vai mexer, você vai ter uma noção de como é trabalhar com uma fixa. Tá? E aí você vai saber se serve ou não para você. Tá bom? Mas no geral, não serve não. Tá? Lembrando que deve-se configurar também o Lightroom e o Photoshop para o sRGB. Exatamente. Precisa configurar a saída. Mas isso você faz lá na exportação, tá, gente? E o Photoshop você tem que configura nas opções mesmo. O Lightroom na exportação você já consegue alterar. O Photoshop, na verdade, você configura a entrada. Tá? Eu posso depois fazer um vídeo mostrando para vocês. Você configura a entrada em sRGB, que ele já salva em sRGB. Tá? E o Lightroom, quando você exporta, aí você tem a opção lá de exportar em sRGB. Tá bom? Bom, galera, foi muito boa esta live de hoje, tá? Muito obrigado aí por vocês aí que participaram, ficaram comigo até agora, tá bom, gente? Eu preciso encerrar, que tá na hora de buscar a baixinha na escola. Ela sai às 9, né? Minha baixinha que tá maior que eu.
E segunda-feira nós temos live 8 horas da noite no YouTube, uma live mais técnica, tá bom, galera? Não percam, vai ser uma live show de bola. Quem acompanha aí sabe que as lives do YouTube são de arrepiar, né? Aqui também é legal, mas lá é live técnica, com exemplos, com tudo que tem direito, tá bom? E toda quinta-feira live aqui, 8 horas da noite, sempre 8 horas. Hoje eu achei até que não ia dar pra fazer live, gente, que a criançada tava uma bagunça ali na rua. Eu pensei até que tava saindo briga. Fui lá olhar, era a criançada brincando de esconde-esconde, gritando e correndo atrás dos carros. Beleza, né? Criança brincando é sempre bem-vindo, tá bom? Mas, gente, muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo até aqui, tá bom? Um forte abraço e até mais. Fui!